Meus irmãos, a paz do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, declaramos todo nosso ser a Ti. Aleluia! Ao Rei eterno, imortal, invisível, seja honra e glória para todos sempre. Já que os irmãos estão de pé, aí eu tenho um estudo às mãos, né, o título, o versículo-chave da nossa lição que fala sobre adoração. Gostaria de ler juntamente com os irmãos, está em Salmo, capítulo 19, versículo 1 e 3, está no estudo que os irmãos têm às mãos, e gostaria de que todos nós recitássemos esse versículo com toda a alegria, como parte já da nossa adoração. Vamos ver? Vamos ler juntos? Salmo 19, 1 a 3 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Amém. A igreja pode tomar assento. Eu louvo ao Senhor pela vida do nosso pastor, pastor Joel, que nos incumbiu dessa grande responsabilidade, que é muito maior do que a nossa capacidade, né? Porque temos aqui vários irmãos que são infinitamente mais capazes para nos ministrar, mas às vezes a gente agradece a Deus porque Deus também usa as coisas que não são, né? E é bom de saber que a gente, né, é o menor da casa do nosso Pai. Mas o Senhor, Ele, por sua infinita misericórdia, há de nos usar nesta noite para que os irmãos sejam abençoados pelo estudo que foi preparado pelo nosso pastor Joel. E nós vamos ministrar nesta noite este assunto, adoração. A introdução que os irmãos têm em mãos aí diz que a adoração, ela é prioridade do universo. Você talvez se sinta só quando está adorando a Deus, mas na realidade, você está adorando com uma multidão de pessoas em todo o mundo. Em algum lugar do planeta tem alguém agora que também está adorando ao Senhor, juntamente conosco. Quando você está lá na sua casa, dobra os seus joelhos para orar ao Senhor, alguém em alguma parte do mundo também está adorando ao Senhor. Quando a gente dobra os nossos joelhos para adorar ao Senhor, os anjos, os arcanjos, os querubins estão diante de Deus adorando ao Senhor. Quando você está com os seus joelhos dobrados orando e na sua oração você está adorando ao Senhor, o universo está adorando ao Senhor. O céu, a terra, as estrelas estão adorando ao Senhor. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, nós nunca estamos sós quando nós estamos adorando ao Senhor. Hoje, não apenas o conhecimento bíblico, mas as descobertas científicas, elas dão conta da manifestação dos astros no universo e da natureza ao nosso redor. Tudo, irmãos, tudo que foi criado, tudo que Deus fez, né, o sol, a lua, os trovões, exaltam o nome do Senhor.
Tem um louvor que a gente canta, o hino 124 da nossa harpa, né? Adorai ao Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor, todo ser, né? Vivente, aves, vermes, todo ser gigante, gramas verdejantes, tudo, homens, jovens, mulheres, meninos, todos nós devemos adorar ao Senhor e temos motivo para adorar ao Senhor. E é bom, irmãos, quando num dia frio como o de hoje, nós podemos estar aqui na casa do Senhor para adorar o seu santo nome. E eu tenho certeza que cada um que veio aqui, além de aprender um pouco mais do Senhor, também viemos aqui para dar a Ele a honra, a glória e o louvor que são devidos ao seu santo e maravilhoso nome. Amém, irmãos? Então, os astros, a natureza, ela adora ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Portanto, louvai ao Senhor. Eu estava ouvindo, um dia desses, a minha esposa às vezes confunde alguns sons, né? E eu falei assim, esposa, você está ouvindo o som do grilo? Não é? É interessante que os grilos, quando estão cricrilando, né, eles estão louvando ao Senhor. As aves do céu, de manhã cedo, quando a gente acorda cedo, né, muitas das vezes, está aquele montão de passarinho cantando. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão celebrando ao Senhor pelo dia que o Senhor fez. E da mesma forma também, irmãos, nós temos que ter essa ação, essa atividade, essa intenção de sempre orar adorando ao Senhor. Orar não é apenas pedir, né? Nós temos aprendido ao longo, né, dessas quartas-feiras a respeito da oração e das suas peculiaridades. Hoje, o aspecto do estudo sobre a oração é a adoração. O Salmo 148, de versículo 3, diz assim, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Irmãos, que coisa maravilhosa. Tudo que Deus criou, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego nessa noite? Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique o seu santo e maravilhoso nome. A criação o adora, as criaturas o adoram, os anjos o adoram, os arcanjos o adoram, os querubins o adoram. Isaías diz isso no capítulo 6 do seu livro. Eu gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia no capítulo 6, tem a ver também com o que nós estamos falando, o assunto do estudo desta noite, é Isaías, capítulo de número 6. No versículo número 1, ele diz assim, essa passagem é bem conhecida e mostra a adoração dos arcanjos, dos querubins. Eles estão diante do trono do Senhor, adorando o nome do Senhor. Diz assim, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os arcanjos adoram o Senhor, os anjos adoram o Senhor, os querubins oram o Senhor, adoram o Senhor, e nós também adoramos o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O autor do nosso estudo, o nosso pastor Joel, ele diz aí que a adoração é como um furacão, ele envolve tudo nas suas correntes de vento. Perto do centro, o núcleo interno do furacão representa, né, hipoteticamente, é como uma figura onde Deus está. Os ventos, né, eles são mais fortes, há mais atividade e energia. Longe do olho do furacão, ou seja, do centro do furacão, estão as camadas de chuva pesada e depois os ventos menos fortes, onde ainda se pode sentir a turbulência e destruição, representando o caos moral criado pelo pecado. Essa comparação eu achei bastante interessante, irmãos, que quando nós pensamos no centro do furacão, olha que coisa interessante, o centro do furacão, que uns chamam de o olho do furacão,
naquele lugar ali, se você conseguir chegar naquele lugar, você não sofre o resultado daquela ventania. O centro, o olho do furacão, você pode estar ali no meio do furacão, no centro do furacão, que você não sente os efeitos do vento, da tempestade, da chuva, dos desastres, da destruição. Não vai sentir isso. Porque é o centro. É como se fosse uma muralha que houvesse ao redor, mas no centro não estaria preservado a paz, a tranquilidade. Irmãos, isso nos faz lembrar que muitas das vezes nós estamos sofrendo o efeito do furacão, a tempestade que nós estamos vivendo. Mas quando nós vamos à presença do Senhor, aquele que está no centro, que tem todo o poder, e dele emana todo o poder, quando na oração nós começamos a adorar e entramos na presença dele, irmãos, lá onde ele está, nós estamos guardados e protegidos, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar a tempestade que for, mas se você estiver na presença do Senhor, estiver adorando ao Senhor, exaltando o seu santo nome, o furacão vai passar, a tempestade vai passar, e você irá glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele é o Senhor de todas as coisas, e domínio está sobre as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 22, versículo 11, diz assim: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Deus é o foco de tudo que lhe rodeia, e a si próprio. Ele atrai todas as coisas. Quando nós somos atraídos para o centro da adoração, descobrimos que a fonte desse furacão é muito mais poderosa do que o que se pode ver na área externa. Que coisa interessante, né? Se você está no centro da vontade de Deus, se você está no centro, né, você está protegido, você está guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, o que ele diz? Ainda que eu andasse pelo vale, não mal, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor, Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, é um versículo muito conhecido também, nosso, né, do capítulo 3, quando Abacuque vê aquela situação tão terrível pela qual Israel estava passando, uma dificuldade tremenda, e ele estava até, por um determinado momento, se queixando com Deus, né, achando uma injustiça que países, povos mais injustos do que a própria nação de Israel tivessem castigando Israel. Mas ele reconheceu, quando Deus conversa, trata com ele reconhece. E uma das passagens mais lindas que a gente pode ver nesse meio todo é quando Abacuque, ele reconhece que naquele turbilhão que Israel estava passando, ele se vira, é uma oração que ele faz, ele diz assim, olha, porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés andar sobre as minhas alturas. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Pode estar tudo ali ao contrário, tudo dando errado, né? Mas a esperança que o crente tem, a certeza que ele tem de que o Senhor tem o controle, o domínio sobre todas as coisas, que se estamos passando, atravessando um momento de dificuldade, vai passar, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus é o único realmente digno da sua adoração.
Fazer de qualquer outra coisa objeto de adoração é idolatria. Esse é um grande problema que a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. A gente está nos Estados Unidos da América. Há uma coisa que chama a atenção de praticamente do mundo todo, que é o chamado dólar, não é? O dólar é a moeda mais valorizada do mundo. Não é? Alguém pode falar assim, mas a libra, ela vale mais do que um dólar. A questão é que o dólar é uma moeda mundial, né? A libra está mais restrita lá ao Reino Unido, à Inglaterra. Não é? Tanto é que no resto da Europa é o euro, não é verdade? Mas o dólar é a moeda dominante, é a moeda circulante no mundo inteiro, é a moeda dos negócios. E se nós não vigiarmos, a gente vai ter tempo para trabalhar, tempo para correr atrás do dólar, mas não vai ter tempo para... Está entendendo o que eu estou falando? Se a gente deixar-se dominar, irmãos, a moeda, o dólar se torna o quê? Um Deus mais importante do que estar na presença do Senhor servindo a Deus. Isso é uma realidade, a gente toma muito cuidado com isso. Claro que nós precisamos trabalhar, não há dúvida. E, às vezes, precisamos até sacrificar um dia, infelizmente. Aconteceu comigo domingo passado, não pude vir à igreja, porque eu tive que trabalhar. Né? Mas isso não é um costume, não pode se tornar um costume nosso, irmãos. Nós temos que ter o prazer de estar na casa do Senhor. Prazer de estar na presença do Senhor, de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, em congregar com os irmãos e juntos adorarmos ao nome do Senhor. Nós temos o nosso momento de adoração individual? Temos, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, podemos adorar ao Senhor. Isso, quanto a isso, não há o que se discutir. No trabalho, eu tenho que estar lá adorando ao Senhor. Quando eu estou dirigindo, eu posso estar adorando ao Senhor. Quando eu estou na minha casa, eu posso estar adorando ao Senhor, também devo estar adorando ao Senhor. Mas existe um tipo de adoração, que é a adoração congregacional, onde eu preciso estar com os meus irmãos, adorando juntamente com o Senhor. Isso é muito bom, tão bom é que o próprio salmista disse, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para quê? Para adorarmos ao Senhor no seu santo templo, para juntos cantarmos e adorarmos o nome do Senhor. Então, precisamos tomar muito cuidado para que outra coisa não venha tomar o principal lugar, o lugar de Deus em nossas vidas. Deus tem que ser a nossa prioridade. A sua obra tem que ser o nosso alvo. Não podemos trocar, irmãos, a adoração ao nosso Deus por coisas passageiras. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Deus reconhece, Deus vê quando nós, eu não posso nem chamar de sacrifício, mas quando nós deixamos, muitas das vezes, de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Irmãos, vamos ser sinceros, um friozinho como está hoje. Né? Um aipinzinho frito, né? Ou mandioca frita, não sei, com a manteiguinha, né? É muito bom. Estar deitado debaixo de uma coberta, essa hora, é muito bom. Mas nós deixamos isso de lado, sabe para quê? Para estar aqui na casa do Senhor, adorando na beleza da sua santidade. O Senhor está vendo isso. O seu trabalho, o seu sacrifício, o seu labor, ele não está sendo em vão. Deus está vendo o que nós estamos fazendo aqui. Nós rompemos com tudo isso e estamos na casa do Senhor para adorar o seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, Deus é que está sempre em primeiro lugar, né, na nossa vida. O momento que a palavra de Deus também nos mostra foi quando o rei Ezequias foi acometido de uma doença mortal, porque nessa parte do estudo, né, diz também aí, ó, compare a qualidade da adoração no Apocalipse com a qualidade da adoração na vida diária. Não é fácil ser honesto a respeito de coisas que se adoram. O nosso propósito é que você se conscientize de qualquer coisa ou pessoa que esteja tomando o lugar de Deus na sua vida e da sua adoração, e imediatamente a substitua, colocando com o Senhor Jesus em primeiro lugar. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e as demais coisas vos serão. Então é isso. Esses sinais vão fazer o quê?
Esses sinais seguirão aos que creem. A gente não tem que buscar, os sinais vão seguir. Se nós estivermos na presença do Senhor, adorando ao Senhor, irmãos, a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Estes sinais seguirão aos que creem. Permita as expressões das emoções. Tenha uma caixa de lenço às mãos. Se chorar, chore. É hora de quebrantamento e aliança profunda com Deus. Como é que é bom a gente chorar na presença do Senhor? Eu não sei se os irmãos já tiveram esse privilégio de se derramar na presença do Senhor. De você se ajoelhar, reconhecer toda a sua imundícia, reconhecer toda a sua pequenez. E quando você se depara com a grandeza de Deus, você se ajoelha e fala, Senhor, eu não sou digno nem de estar na tua presença. Mas o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário pelo meu pecado. E você confessa, faz a sua confissão ali diante do Senhor, e você começa a se alegrar na presença dEle, e o Espírito Santo começa a te encher. É muito gostoso isso. Então, permita-se isso, irmãos. Busque a presença do Senhor, se humilhe diante dEle, chore na presença dEle, é tão bom. E você vai ver a ação do Espírito Santo na sua vida. É rapidamente um testemunho que eu tenho para contar, não sei se já contei em outra oportunidade. Tem uma vez, rapidamente, o Silvio, ele é corretor de imóveis, não é? Ele entende o que eu vou falar bem. Né? Um belo dia, lá num domingo, e domingo é um dos melhores dias para tirar plantão, porque sempre... Aliás, um sábado, me lembrei agora, sábado eram os melhores dias para tirar plantão, e aquela roleta que você tira, o número do atendimento, né, eu tirei número 1. Falei, uau, é hoje. E era um empreendimento de médio alto padrão, dava uma boa comissão. Então, eu fiquei lá, né, aguardando aquele momento lá, vai chegar um cliente aí, eu vou atender, vou vender. Né, tem aquela... Irmãos, passou... E o início do plantão era 9 horas, foi 9 horas da manhã. Deu 9 horas, ninguém. 10 horas apontou uma pessoa lá. Quando se apresentou na recepção, eu falei assim, agora. Falei, agora. Quando chegou lá, não, eu vim procurar o corretor falando de tal. Eu falei, murchei, né? E era um sábado, era o dia que o pessoal, pelo menos lá em Campinas, é assim, o pessoal ia procurar imóveis, sabe? E eu era número 1. Aí, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 5 horas, fechou o plantão, e eu falei assim, não vou. E era um domingo, agora que eu me lembrei, era um domingo. E eu fiquei tão revoltado, irmão, eu estava congregando na Assembleia de Deus de Campinas, pastor Paulo, e deu 5 horas, eu falei assim, vou esticar até 5h30, vai que aparece alguém, não é possível. Número 1 da fila, chegou 3 pessoas. As 3 que chegaram já era indicado para um outro corretor. Eu falei assim, não é possível. Aí eu fui lá para fora do plantão, falei, Senhor, eu sou o teu servo. Eu orei antes de vir para cá, eu estava tão aborrecido, que eu falei assim, sabe uma coisa? Não vou para o culto. Sabe aquela pirracinha que a gente faz? Não vou para o culto. Também não vou para o culto. Mas aí, quando eu cheguei em casa, bateu aquele negócio e falei assim, não vou, eu vou. Trinquei os dentes, peguei, mas pensa no pior, eu estava ali me sentindo o pior crente, sabe? O pior ser humano da terra, o pior corretor do mundo, o pior tudo, estava mal, estava para baixo. Os irmãos não têm nem ideia como é que é isso, a frustração. Eu era o retrato da frustração. Eu cheguei no culto, sentei lá, no meu lugar, lá nos obreiros e tal, mas pensa, eu queria estar em outro lugar, não estava, a minha mente, o meu coração não estava ali, irmão, porque estava triste mesmo, sabe? Uma tristeza que estava terrível. Mas daqui a pouco, o grupo de louvor começou a louvar o Senhor. E eu me lembro que começaram a cantar o Agnus Dei. Aleluia. Eu falei assim, vamos embora, vamos à luta. Aleluia. E começamos a cantar. Comecei a cantar. Irmãos, daqui a pouco, a presença de Deus, ela invadiu de uma maneira tão grande a minha vida, que aquele peso que eu estava sentindo, aquele peso de tristeza se transformou num peso de glória e alegria. E eu chorava na presença do Senhor. Quando acabou aquele louvor, parecia que eu estava flutuando. Eu esqueci, frustração, foi embora tudo. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente se
prontifica a adorar ao Senhor, independentemente da circunstância. O Senhor, irmãos, a gente vai lá para o olho do furacão, no centro, lá no centro da vontade de Deus, e começamos a glorificar o nome do Senhor, e o Senhor transforma a tristeza em alegria, a decepção em vitória, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Chore na presença do Senhor, não tenha vergonha, não. Homem que é homem não chora, chora sim, e chora no momento de adoração, que é melhor ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as formas de oração são poderosas: deprecação, adoração, gratidão, súplica, intercessão, mas a mais poderosa é a adoração. Porque quando você adora, você esquece de tudo. Você esquece de você. Você esquece dos problemas, você esquece das tribulações, você esquece das turbulências, você esquece dos problemas, e naquele momento você entra num outro ambiente. Você deixa de estar lá no átrio e você vai até o lugar santíssimo, nas asas da adoração. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Louvado seja o nome. Cantar é muito bom, louvar é muito bom, mas adorar não tem igual. Louvado seja o nome do Senhor. Como mencionamos, a própria ciência descobriu que quando você ora e adora a Deus, acontecem transformações químicas no seu organismo que resultam em saúde e alegria. Que é saúde? Você entrou enfermo aqui nesta noite? Sabe qual é o segredo para a sua cura nesta noite? Comece a adorar o Senhor. Senhor, eu te adoro, porque o meu corpo nesse momento está sentindo isso, mas eu sei que na adoração o Senhor vai liberar o teu poder, a tua graça, e eu posso sair desta noite daqui sarado, curado. Adore o Senhor. Comece a adorar o Senhor e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Tem gente que fica insistindo, né? Orando. Toma pela fé e comece a adorar ao Senhor pela sua cura. Você não está vendo, não? Não tem importância, não é por vista. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Então, adore ao Senhor nesta noite, porque o Senhor, Ele está visitando a sua saúde, o Senhor está visitando a sua família, o Senhor está visitando o seu trabalho, o Senhor está visitando a sua necessidade, e Ele está suprindo tudo. Eu creio nisso, irmão, mas eu creio mesmo. Porque, sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele não mudou. O seu poder, Ele não mudou. O que está faltando em nós, o quê? É a adoração, é adorar mais, é liberar mais, é dar mais ao Senhor, não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Rei do universo, é o Deus da glória, é o Senhor Todo-Poderoso, é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que há de... Irmãos, glorifique o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E qual é o lugar certo para se adorar? Jesus se depara em João 4 com a mulher samaritana. E ele pede para aquela mulher que dê água para ele. E ali eles traçam, né, um diálogo. E aquela mulher diz assim, nossos pais adoraram neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus disse o seguinte para ela, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em espírito, eita glória, em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor.
Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor, aleluia. Para te adorar, oh, foi que eu nasci. Meu desejo, meu prazer é estar na casa. Meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é como chegar no olho do furacão. Ali há paz, ali há calma, ali há muito poder. O potencial está ali como o DNA de tudo o que você precisa para a sua vida, de uma maneira que não há prazer no universo que se possa comparar a estar na presença do Senhor e adorando o seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Muitas vezes nos perguntamos por que não vemos mais milagres e maravilhas que aconteciam no Antigo Testamento? E por que não vemos Deus nos usar como usavam os profetas e os apóstolos? Por que sofremos tanto nas nossas lutas? E aí o cantor Marcos Vidal, ele começa a cantar, né, na sua letra, no seu cântico: como posso derramar o meu espírito se meus filhos não se voltam para mim? Onde estão aqueles homens como Elias, que deixaram tudo para me seguir e que romperam compromissos com o mundo apenas para me agradar? Onde estão aqueles 3 que da Babilônia preferiram ser queimados a ceder? Onde está aquele Daniel que me adorava? Onde está a santidade daquele José? Onde está aquele menino que matou o gigante? Onde estão os sucessores de Josué? Onde estão aquelas mulheres entregas, altruístas como Esther, jovens arruinados, crianças abandonados pelo preço do prazer e pagam inocentes os erros dos outros? Se o meu povo se voltasse e me buscasse, renovando assim a sua entrega e a sua fé, e se me amassem como amam os seus caminhos, se esquecessem as mágoas de ontem, eu abriria as janelas do céu e a terra veria hoje o meu poder. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Momento, irmãos, de nós nos humilharmos perante a presença do Senhor e adorarmos e exaltarmos o seu santo e maravilhoso nome. E nós voltaremos a ver, temos visto já, ainda em sombra, pouquinho, mas o Senhor, ele tem muito mais a realizar no nosso meio. Você crê nisso? Pode dar um glória a Deus? Adore ao Senhor. As maiores... uma promessa aqui ainda, né? Creio que você, como eu, acredita que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está às portas e a sua palavra nos ensina que este tempo é um tempo de muitas dificuldades e aflições, mas também um tempo de uma liberação especial de incríveis milagres e maravilhas. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa, ela já se cumpriu? Se cumpriu. Quando foi? No dia de Pentecostes. Quando os discípulos obedeceram, os apóstolos também obedeceram à voz de Jesus, né? E foram para onde? Para o cenáculo. E ali eles estavam todos reunidos, buscando a face do Senhor. E eu creio que muitos estavam chorando. E a palavra de Deus nos diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, o Senhor, Ele é o mesmo hoje. Essa promessa é para nós, essa promessa é para a igreja de hoje. Precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e adorar ao Senhor com toda a força do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Aleluia.